professor Hamilton. A gente faz o final aí de perguntas e respostas, tá bom? Então, com você, Hamilton. Obrigado, Kênia. Vocês estão me ouvindo? Então, né? Tá. Obrigado, Kênia, pelas palavras, obrigado pelo convite, né? É um prazer estar participando da nossa semana, né? Da nossa jornada de Química e Meio Ambiente dentro da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, tá bom? Vamos iniciar, então, aqui, deixa eu só agora voltar para a apresentação, ver se tem mais alguém querendo entrar aqui, porque aí eu vou agora só ficar aqui na apresentação. Pessoal, o tema central dessa fala que eu quero ter com vocês vai ser a parte da identificação estrutural do polimorfismo em fármacos, né? É claro que aí o ponto central é entender um pouco melhor o que é o polimorfismo, como se dá essa flexibilidade estrutural, quais os problemas, né, de controle que vem daí e como eu posso fazer para identificá-lo. Claro que eu quero trazer isso para um contexto muito particular, que é o contexto da cristalografia, que é o contexto dessa análise estrutural, né, que foge das espectroscopias um pouco e foca, né, no entendimento da estrutura dessa molécula no ambiente cristalino, tá bom? Deixa eu colocar alguns pontos importantes antes de começar. Quero deixar dois materiais muito bons para vocês. Onde que eu posso aprender sobre polimorfismo? Eu estou trabalhando na indústria, eu sou um analista, sou um supervisor, sou gerente e estou com um projeto novo, vamos fazer o registro na Anvisa e de repente eu me deparo que eu preciso provar, né, que ao longo desse processo produtivo eu não tenha transições polimórficas e que eu tenha o controle do polimorfismo. Existem dois livros muito bons, existem vários, tá? Eu quero colocar aqui livros de referência. O primeiro é esse do lado esquerdo, aí eu estou passando o mouse, esse livro em vermelho. Esse livro é o Estado da Arte. Ele é um livro de consulta e que ele apresenta, né, esse fundamento na sua forma mais completa, na sua forma mais refinada. Mas não é um livro pedagógico, é um livro que se dedica para consulta. E eu estou colocando outro livro aqui do lado, olha só, Polimorfismo, né, em Cristais Moleculares, é um livro muito bom, esse já é um livro didático, recomendo fortemente se você vai trabalhar na indústria e eventualmente vai se deparar com a responsabilidade de ter o controle estrutural. Então é um livro muito bom que eu recomendo. Então, esse da esquerda em verde é um livro que se volta para o aprendizado, e o livro da direita em vermelho é um livro que se volta para a referência, é o livro que apresenta o estado da arte. Eu também fiz aqui uma breve busca, né, na nossa revista Processos Químicos, só para fazer uma propaganda, né? Dentro da revista Processos Químicos, nós temos 4 trabalhos, né, que abordam esse problema, né, que direciona para a inovação tecnológica, direciona para a questão da legislação, né, que trabalha nesse problema, né, para um ou dois fármacos em específico. Então, alguns artigos iniciais que você pode ler, né, você pode encontrar na revista Processos Químicos, que está em português. Então, é uma revista nossa, do nosso curso aqui, então eu sugiro. Então, eu vou basear agora a minha fala no que é o polimorfismo, na metodologia de identificar o polimorfismo, que é uma realidade, é um problema do estado, é uma característica que pode ser um problema do estado sólido, tá bom? Livros de referência estão aí, voltei a colocar, e aqui são artigos iniciais, que você pode dar uma lida e compreender, né, através desses artigos, algumas questões gerais do polimorfismo. Tá bom, eu falei que eu vou abordar isso dentro da cristalografia, trabalhar um problema específico é o polimorfismo, né? E a cristalografia, dentro da indústria farmacêutica, ela tem pelo menos dois viés. Ela tem um viés da inovação, quando eu entendo a estrutura de um fármaco, quando eu entendo como que esse fármaco se organiza no estado sólido, a energia do empacotamento do estado sólido e, portanto, as consequentes características físico-químicas, físico-mecânicas, eu posso direcionar isso para a inovação, não é o foco dessa palestra, tá? Mas eu posso direcionar isso para uma particularidade, que é o controle de qualidade. Então, você tem esse controle de qualidade dos insumos, dos IFAs, né, dos insumos farmacêuticos,
Você tem esse controle de qualidade do produto, do comprimido, que se volta para as formulações do estado sólido, tá? Então, o problema do controle de qualidade, onde o polimorfismo se torna, né, pode se tornar um problema, está nas formulações sólidas. Então, a cristalografia vai nos ajudar no controle de qualidade. Qual controle de qualidade? Sendo mais específico, no controle de qualidade estrutural. Ora, antes de entrar nas particularidades, né, do controle, eu quero colocar alguns conceitos centrais que a gente precisa ter claro. Eu sou um analista, sou um supervisor, sou um gerente, estou envolvido num novo projeto da empresa que eu trabalho, e aí eu me deparo que eu preciso provar a pureza estrutural, preciso provar, né, a pureza polimórfica. Qual o conceito importante? O que eu preciso saber para que o meu trabalho seja bem feito, tá? Porque além, pessoal, das resoluções metodológicas, além dos livros, nós temos alguns conceitos importantes. Primeiro conceito que eu quero trabalhar com você: entenda bem o que é célula unitária. A célula unitária é um fundamento importante da organização molecular. Por quê? Porque a célula unitária guarda toda a informação da amostra. Você precisa ter isso claro. Porque veja um detalhe aqui: a célula unitária guarda as propriedades do material. E uma formulação sólida no comprimido, ele é um material. Tudo bem, é um material molecular, é um material orgânico, mas ele tem as bases conceituais da ciência dos materiais. E aí o que acontece? A célula unitária é importante. Então, entenda que esse pó cristalino que você compra lá no seu IFA, ele está organizado, né? Esse empacotamento está organizado de maneira que eu tenha um descritor da minha, da minha distribuição cristalina. Que descritor é esse? Célula unitária. A célula unitária é que garante o estado cristalino. A célula unitária é que me dá essa repetibilidade translacional. Ainda que ela tenha simetria lá dentro, é ela que guarda as informações do meu sólido. Esse é um ponto importante. E a célula unitária se torna importante porque quando eu jogo raio-x, ele difrata. Quem que determina o padrão de difração? A célula unitária. Então, quando a gente usa a difração do pó, por exemplo, eu estou identificando o padrão de difração de uma célula unitária, identificando aquela célula unitária com um tipo de polimorfismo. Lembre-se de uma coisa: diferentes polimorfos, diferentes células unitárias. Então, entender a célula unitária é um fundamento importante para se entender a identificação estrutural. Porque a identificação estrutural, no controle de qualidade, ela pode ser feita no nível da célula unitária. Esse é um ponto importante, tá bom? Quantos tipos de célula unitária a gente tem? Quanto à métrica, quanto à geometria, eu vou ter apenas 7, que são os famosos sistemas cristalinos. Olha aí, ó. Eu tenho só o triclínico, monoclínico, ortorrômbico, tetragonal, trigonal, hexagonal e tudo. Eu tenho 7. Existem 7 maneiras. Apesar de eu ter uma característica de desdobramento deles, que nós chamamos aí de topografia, e aí eu vou ter 14 redes de Bravais, mas é importante ter de maneira clara que a célula unitária pode existir de 7 tipos, que vai me dar os 7 sistemas cristalinos. Quanto à geometria, eu tenho 7 tipos de sistemas cristalinos. Aí, esses sistemas cristalinos é o que determina o meu padrão de difração. Então, quando eu vou jogar raio-x, vou ter a difração e vou identificar o sistema, o polimorfo daquela amostra, eu estou, no fundo, identificando a célula unitária e comparando os meus parâmetros da célula unitária com a minha com um banco de dados que tem a minha amostra. E aí eu posso, né, semi-empiricamente, dizer e identificar qual é o polimorfo que está ali. A difração do pó não dá estrutura molecular, ela dá estrutura cristalina, que é a estrutura da rede, tá bom? Então, primeiro ponto, tenha claro com você um conceito. Amostras cristalinas, sejam monocristalinas ou policristalinas, têm uma porção que se repete por translação. Essa porção é a célula unitária. Guarde isso. E é ela que vai determinar o padrão de difração. Por quê? Porque é exatamente a célula unitária, olha o desenho que eu coloquei agora, que determina a minha lei de Bragg, que determina a minha difração. Quem determina a geometria da difração é exatamente a célula unitária.
Célula unitária é importante na simetria, célula unitária é importante na difração. Olha aí, se eu tirei de um artigo nosso na revista Processos Químicos, né, mostrando aí a condição de interferência construtiva, mas tudo que está representado aqui, ó, olha esse D aqui, ó, essa representação depende de quem? Da célula unitária. Por isso que a célula unitária ela é um player no trabalho de identificação estrutural, que é o foco dessa fala aqui. Então, quero identificar um polimorfo. No fundo, eu estou identificando a célula unitária daquela amostra. E se eu identifico a célula unitária daquela amostra, eu comparo com as células unitárias de um depósito, de um banco, né? De um banco de dados. E aí eu vou identificar, olha, essa coleta de dados corresponde a tal polimorfo. Por quê? Porque a célula unitária é algo unívoco, é uma identificação do material. Existem várias características que marcam o material, né? Características vibracionais, mas quando eu olho para os materiais, uma característica que identifica o material é a célula unitária, que determina a simetria e que determina a difração. Mas que determina algo também importante, né? Que é toda a matemática. Então, a matemática é envolvida no processo. Eu tenho a difração, comparo a difração com a minha densidade eletrônica, e essa comparação ela é feita através da transformada de Fourier, ela é feita através da transformada de Fourier, e ela usa a célula unitária como referencial. Toda a matemática do trabalho cristalográfico, isso vale para as espectroscopias, né, que lidam com estado sólido. Eu lido com a célula unitária como base. Então, veja que a transformada de Fourier é uma relação entre o fator de estrutura e a densidade eletrônica que vem exatamente da célula unitária. Olha aqui, ó, esse aqui é o fator de estrutura, né? Aquela direção de difração que eu vejo aqui, ó. Essa direção de fração que eu estou correndo o mouse aqui, ela está descrita exatamente aqui, ó, essa é a função dela, que por sua vez, olha só, tem a ver com a densidade eletrônica. Então, no fundo, todo o meu trabalho, né, de identificação estrutural é de construir essa função que está aí, ó, chamada densidade eletrônica, que opera na célula unitária. Então, veja como a célula unitária é importante. E agora eu entro no problema, né, do polimorfismo. O que é o polimorfismo? Né? Eu ter uma mesma estrutura molecular que sofre variação. É o mesmo, mas deve ser diferente. Então, é a mesma estrutura química em diferentes ambientes estruturais, diferentes ambientes cristalográficos. A mesma estrutura química em diferentes ambientes cristalográficos. Eu fiz questão de fazer esse copy-paste aí. Eu peguei no dicionário, né, online de cristalografia para a gente compreender um pouco essa questão do polimorfismo. Né? Olha só, o fenômeno do polimorfismo, né, é quando uma mesma entidade química pode exibir diferentes estruturas cristalinas. Só que a estrutura cristalina tem a sua base na célula unitária. É a célula unitária a base da simetria, 7 sistemas cristalinos, 14 redes de Bravais, 32 grupos pontuais, 230 grupos espaciais. Essa é a informação que eu vou utilizar para identificar. Por quê? Porque a célula unitária determina a lei de Bragg. A lei de Bragg opera na célula unitária. É através da célula unitária que eu monto a geometria da difração e a direção de fração. Por isso que eu olho o espectro e eu localizo a direção de interferência construtiva. Célula unitária é importante na simetria, célula unitária é importante na difração e célula unitária é importante na matemática, na transformada de Fourier, porque a minha densidade eletrônica vai ser na célula unitária, ainda que na identificação eu não possa chegar a esse nível. Talvez eu não vou descrever a estrutura molecular, mas eu vou colocar a estrutura cristalográfica através da célula unitária. Por quê? Porque o fenômeno do polimorfismo é visto quando a mesma molécula pode se exibir, pode se apresentar em diferentes ambientes cristalinos. Né? E aí eu posso determinar a base do ambiente cristalino. Quem é a base do ambiente cristalino? Célula unitária. Se você tem a célula unitária, você tem a base. Então, veja que eu tenho algo extremamente importante, né? Voltando aqui, ó. Eu posso, então, trabalhar com a determinação, a caracterização, a identificação do polimorfo, dos polimorfos, em nível da célula unitária. Porque se eu identifico a célula unitária, eu identifiquei a base, né, da estrutura cristalina. Então, se o meu trabalho é só de identificação, basta identificar a célula unitária. Uma vez que eu identifico a célula unitária, eu consigo comparar
os parâmetros A, B, C, alfa, beta, gama, com um banco de dados. Por quê? Porque a célula unitária é a base. Esse é um ponto extremamente importante que a gente precisa ter em mente. Então, na minha atuação profissional, uma habilidade, uma competência que a gente precisa ter, né, dentro desse trabalho de convencer a Anvisa, né, que eu tenho controle da estrutura polimórfica e, além de ter o controle dela, eu posso explicar pelo controle, né, problemas que acontecem com solubilidade, curva de dissolução, biodisponibilidade. Então, a gente consegue, através do entendimento e do controle da pureza estrutural, inferir alguns problemas que acontecem aí. Não todos, mas alguns. Então, essa questão estrutural não é uma questão de somenos. E eu e você, quando estivermos envolvidos nesse problema, temos que ter de maneira clara que a célula unitária é um player, ela é o fundamento importante do estado cristalino e ela vai ser um parâmetro relevante se eu quero caracterizar. Em outras palavras, se você identificar a célula unitária, você consegue, então, identificar a espécie polimórfica. Por que diferentes polimorfos passam a ter diferentes ambientes cristalográficos e diferentes células unitárias? Então, tenha isso com você. Essa é a primeira parte. Agora a gente vai entrar aqui numa discussão mais físico-química, né? E aí nós vamos trabalhar agora, né, alguns desafios que a gente tem, né, nessa questão da impureza estrutural de um IFA. Né? Esse está aqui. Então veja um detalhe aqui. Ó. O que afeta o polimorfismo? Rota de síntese. Então, diferentes rotas de síntese podem levar a diferentes polimorfos. Né? O método de purificação, né? Esse perfil de impureza, né, presente, né, ao longo do meu processo, propriedades físico-químicas, olha aqui, ó, polimorfismo, né, métodos analíticos. Então, tudo isso é importante para ter controle no IFA. Só que muitos desses itens que são controlados vai ter um impacto, né, aqui, ó, nessa questão estrutural. Deixa eu colocar aqui o problema mais uma vez. Pega o grafite que você tem na sua casa. Pega o grafite, né? Pega um lápis aí e você pode identificar o grafite aí. Veja que, do ponto de vista de composição química, o diamante e o carvão são equivalentes. Deixa eu usar o carvão e não o grafite. Tem uma pequena diferença aí. Então, eu vou pegar a composição química do carvão e comparar com o diamante. Olha só uma coisa interessante, né? Aonde está a diferença? A diferença está na questão estrutural, no ordenamento estrutural e não na composição química. Ponto. O carvão, né? Ele pode, inclusive, ser bioequivalente. Você pode estudar a bioequivalência dele para com o diamante, né? E olha só, a gente pode organizar um ambiente de maneira, né, com essa bioequivalência, ter aqui a mesma identidade, né, a qualidade, estabilidade, etc. Então, veja esse ponto importante que a gente tem na questão polimórfica. Em outras palavras, qual que é a diferença entre o carvão e o diamante? A questão é na pureza estrutural, no ambiente cristalino. Né? Então, um é polimorfo do outro. Continuando aqui, né? No polimorfo do polimorfismo. Aonde que isso impactua, né, o meu trabalho? Então, eu vou ter um impacto em ponto de fusão, sublimação, capacidade calorífica, condutividade, o volume vai alterar, a densidade, a cor, o hábito, né? Vai alterar a morfologia, mas agora vem algumas propriedades que têm grande impacto no cotidiano da indústria farmacêutica, né? Vai alterar higroscopicidade, solubilidade, curva de dissolução, óbvio, né? Se altera a solubilidade, se altera a curva de dissolução, e estabilidade química, né? E aí tem um ponto, né? Um composto orgânico, um fármaco, né? Ele pode existir de muitas formas estruturais. Então, eu tenho vários polimorfos. Então, eu posso ter impureza polimórfica presente. E aí, o que acontece? Diferentes polimorfos, diferentes células unitárias, como eu disse, diferente ambiente cristalino, e, portanto, diferentes propriedades físico-químicas, físico-mecânicas. E algumas delas muito importantes. Né?
na questão da bioequivalência, né, que é o que a gente, né, procura aí no caso dos genéricos. Isso aqui é só para a gente ter uma ideia clara. Eu quero fazer um comentário rápido aqui entre aquilo que se chama de polimorfo verdadeiro e polimorfo falso, né? É muito comum, né, a gente, quando começa a conversar com o pessoal da indústria, mas eu tenho polimorfo falso, ele não é importante. Gente, do ponto de vista da indústria farmacêutica, tanto o polimorfo verdadeiro quanto o polimorfo falso é um problema. Porque o que difere os dois? O dito polimorfo falso, né, é quando entra solvatos e hidratos. Mas, do ponto de vista das propriedades, tanto o solvato quanto o hidrato alteram as propriedades. Então, veja que tanto um quanto o outro, ou seja, tanto o polimorfo verdadeiro quanto o polimorfo falso, são extremamente relevantes na indústria farmacêutica. Então, se você está com um novo projeto, se você está trabalhando com a curva de dissolução, se você está trabalhando com a estabilidade, com a curva de degradação, a questão do polimorfo é extremamente importante, seja ele verdadeiro ou falso. São tudo polimorfos do ponto de vista, né, do aspecto regulatório, tá bom? Qual que é o problema mais grave? Se você tiver um solvato, um hidrato, né, complexado com o seu princípio ativo, o problema é mais grave, né? É muito mais difícil ter controle desse ambiente. Se você tiver só o polimorfo verdadeiro, é mais fácil, em geral, né, trabalhar com isso, tá bom? Por quê? Porque se ele é complexo com outra molécula, eu tenho um ambiente mais diverso, a potencialidade da diversidade estrutural é maior pela complexidade com um solvente, um hidrato, um solvato ou um hidrato, tá bom? Aqui é um ponto importante que eu queria chamar a atenção. Entra no banco de dados, o CCDC, e você vai perceber uma informação importante. Olha, mais de 87% das moléculas orgânicas têm mais de um polimorfo conhecidos. Veja que ponto importante isso aqui, né? Então, eu quero dizer que a questão do polimorfismo tem uma máxima, né? A ausência de evidência não evidencia a ausência. Sempre pode existir um novo polimorfo. E para as moléculas orgânicas, né, numa distribuição estatística, mais de 87% delas apresenta mais de uma forma. Então, olha o problema. Estou lidando com a indústria farmacêutica, estou lidando com um biomaterial, né? Esse biomaterial pode estar em diferentes ambientes cristalinos, e esse ambiente cristalino altera propriedades que alteram a bioequivalência, que é um fundamento importante na lei dos genéricos, né? Então, veja, se eu tenho uma alteração na bioequivalência, eu estou alterando, né, a efetividade farmacêutica. Então, esse controle ele se faz importante, tá bom? Então, diferentes ambientes cristalinos levam a diferentes propriedades físico-químicas. Mais de 87% das moléculas orgânicas têm potencialidade para ter mais de um polimorfo. E no polimorfo tem uma máxima, né? A ausência de evidência não evidencia a ausência. Vou mostrar um exemplo clássico aqui agora. Então, é algo que a gente tem que tomar cuidado com ele, e ele pode estar presente. E o maior problema é a interconversão polimórfica. Então, se o seu fabricante, você tem lá o seu fabricante principal, o secundário, né? Se o seu fabricante, né, mudou a rota de síntese, toma cuidado, né? Se o seu fabricante coloca, né, o seu produto sob estresse, né, estresse químico, com a temperatura de extremo, uma pressão de extremo, pressão parcial de algum componente, tome cuidado, porque tudo isso pode promover a transição polimórfica. E se você estiver lidando com o dito polimorfo falso, o problema é mais grave ainda, tá? Porque a suscetibilidade, ela é a probabilidade de ter suscetibilidade polimórfica é maior, tá? E como nós podemos detectar isso? Com a do controle de qualidade, né? Nós temos a difração do pó, que é para caracterizar e identificar, né, a estrutura cristalina. O método, né, do monocristal, que identifica a estrutura molecular, é um pouquinho diferente. Se você tem estrutura molecular, você tem logo, né, a estrutura da célula unitária, né? E alguns métodos aqui complementares. Isso aqui é bom que se diga, tá? Tem RDCs específicas e chamam a atenção para o método cristalográfico. Essas outras aqui são métodos cristalográficos, né? Você quer aprender mais sobre polimorfismo, né? É uma coisa legal. Dá uma lida do polimorfismo do chocolate, né? Esses chocolates que a gente come aí, né? Então você tem o polimorfismo que leva a diferentes propriedades físico-químicas, portanto a diferentes gostos, né? Tem gosto diferente, né? Então, eu posso estudar isso e entender por que eu gosto de um chocolate e não gosto de outro. Tá bom? Aqui agora,
eu quero chamar a atenção para o principal problema, tá bom? E que a gente vai trabalhar dentro da indústria farmacêutica. Qual que é o principal problema? Olha aí, interconversão entre polimorfos. Esse é o ponto-chave aqui, né? Que pode vir do processo de cristalização e do manuseio, da fabricação, né? Então, o processo produtivo pode promover a interconversão e o próprio processo de cristalização, né? E de síntese lá de trás do seu fornecedor do IFA, né? Outra coisa importante da questão do polimorfo, porque a solubilidade, a curva de dissolução afetam a biodisponibilidade. Então, veja, se polimorfismo altera a solubilidade, se polimorfismo altera a curva de dissolução, e ambos alteram, né, a biodisponibilidade, logo eu preciso provar que a minha formulação, eu preciso provar o controle estrutural ao longo do processo produtivo da minha formulação, né? Seja lá na bancada, seja no piloto, né? Seja como for. Então, esse controle é importante, né? Quais são os fatores mais importantes aqui da questão do polimorfismo, né? Habilidade de fazer a ligação de hidrogênio, das interações, presença de solventes, é o dito polimorfo falso, mas para nós é um problema, né? E que vai ver o grau de rigidez e flexibilidade dessa molécula, né? E isso se espalha, esse é um ponto curioso, né? Esse problema ele pode ocorrer ao longo do processo produtivo, né? Então, tá aí o nosso problema e que a gente precisa lidar, né? O que a gente sabe aqui sobre o polimorfismo? Ele é imprevisível, você não consegue, num conjunto de cálculo teórico, prever a existência dele, né? Fácil de detectar, desde que você tenha um difratão dos raios-x, né? Criticamente importante, né, dentro da indústria farmacêutica, tanto no registro, no pós-registro, no controle dos insumos, quanto no controle do seu medicamento. Esse aqui é um exemplo que eu queria mostrar para vocês, que é o Ritonavir, né, um fármaco bem conhecido, né? E esse medicamento pode exibir duas formas polimórficas. Olha essa aqui, eu tenho um hábito, né, bem diferente da figura da esquerda e da direita. Aqui você tem placas, né, você tem hábitos, né, diferentes. Aqui você tem agulhas. E olha o ponto que está aí. Ó. Eu tenho o ritonavir na sua forma 1, como foi conhecida a primeira delas, monoclínico. Lembra da célula unitária lá de trás? Olha os parâmetros A, B, C. Né? Então, entenda a célula unitária. Entenda como ela é importante no estado cristalino, porque ela vai ser o meio pelo qual eu vou descrever. Né? E eu tenho a forma 2, né, dele, que é ortorrômbica. Né? Então, um é P21, outro é P21, 21, 21. Né? Com células unitárias diferentes, apesar da densidade ser muito próxima, 1,28, 1,25. Mas olha essa figura bem simples. Mas o que está mostrando aqui? Olha a molécula aqui. Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ligações de hidrogênio. Estou passando o mouse em cima aqui. E olha ela aqui de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ligações de hidrogênio. Então, de um ambiente onde eu tenho 6 ligações de hidrogênio, agora eu vou para um ambiente que eu tenho 8. Lembra lá atrás, no slide que eu mostrei? Né? Diferentes polimorfos estão em diferentes ambientes cristalinos, que por sua vez têm diferentes interações intermoleculares e logo eu vou ter energias diferentes de empacotamento. E isso vai impactar a curva de dissolução e solubilidade. Colocamos dois parâmetros principais. Então, dois fármacos de referência, onde surgiu o mesmo fármaco, desculpa, de referência, onde surgiu uma impureza polimórfica, né? Tá aqui. Mas não para lá, eu tenho vários outros, né? Eu tenho esse problema também aqui, ó, paracetamol. Paracetamol tem vários, tá? Só peguei dois aqui, né? A forma monoclínica ortorrômbica do paracetamol, tá? Se você olhar aqui, ó, uma molécula de paracetamol, olha ela com cuidado aqui, olha ela aqui, você vai ver que ela está em diferentes ambientes. Então, apesar de eu ter o mesmo número de interações nesse caso, a energia de interação é diferente, tá? Porque as distâncias mudaram por causa do ambiente. Então, eu tenho ele no ambiente monoclínico e no ambiente ortorrômbico. O fenobarbital está aqui, tenho ele no monoclínico, tenho ele no triclínico, tá? Então eu tenho, olha só, o padrão de interação, você vê, né? Apesar do número ser o mesmo de interações, eu vou ter aqui uma energia de interação diferente, tá bom? Tem algumas considerações aqui que eu quero que você guarde, que são considerações extremamente importantes, né? Cuidado com o fenômeno das estruturas. Outro ponto importante, né?
banco de dados. Nós temos prestado alguns serviços para a indústria e muitas vezes há muita preocupação do analista, do supervisor, até do gerente, né? Cadê o artigo de referência dessa estrutura? Gente, mais importante do que o artigo de referência é o artigo estrutural, desculpa, é o arquivo que tem as informações estruturais. Então, o artigo tem uma descrição de interesse do autor lá, que descreveu dentro do interesse dele. Então, estou trabalhando com isso. Procure ir nos bancos de dados. E o melhor deles, sem dúvida alguma, é o CCDC, que está aqui, ó, CCDC. O ICDD, né, o outro banco se volta muito para a indústria farmacêutica. Esse COD aqui é um banco público, né, ele é aberto. E tem vários outros. Então, adquira essa habilidade, né, de entender as informações estruturais dentro do banco de dados. Então, mais importante do que o artigo de referência é o arquivo que tem as informações estruturais, porque você pode investigar por você mesmo e entender, não é, como aquele artigo descreveu e, eventualmente, o que ele não descreveu, que é importante para você na indústria. Por exemplo, você pode estar diante de uma molécula que dimeriza. Carbamazepina, por exemplo, é clássico, né? Então, a carbamazepina dimeriza. Se ela dimeriza, ela vai ter um comportamento na curva de dissolução, um comportamento, né, a solubilidade que é particular dessa dimerização, que a gente pode entender, né, em função, a gente pode entender, em função das informações estruturais e desse arquivo que você pega no banco. Então, eu queria chamar atenção para isso, né? Banco de dados, adquira proficiência, né? Entre, leia sobre o banco de dados e aprenda sobre essas estruturas. Terceiro ponto que eu quero colocar aqui é misturas, né? É muito comum você ter medicamentos que você tem misturas, tem uma composição, né? Você tem dois hifas ali dentro. Aí você tem que tomar mais cuidado, né? Porque você tem um espectro que é múltiplo, você precisa fazer uma deconvolução, entender as contribuições individuais e fazer uma análise mais cuidadosa, tá bom? Então, esse é um ponto importante, tá bom? Queria, então, encerrar aqui. Eu sei que tem muita gente que está assistindo, que amanhã vai ser um analista, talvez hoje já seja, amanhã vai ser um supervisor e amanhã vai ser um gerente. O que é importante? Porque o polimorfismo está presente no nosso cotidiano. O polimorfismo faz parte do nosso cotidiano. E o controle dele não é um controle de só menos. Por que não é? Porque ele altera a efetividade, a ação farmacêutica. Por que ela altera? Porque impureza estrutural, lembra que eu peguei um caso extremo, eu peguei o carvão e o diamante, caso extremo, né? Onde a questão estrutural muda radicalmente as propriedades. Mas você pode ter mudanças mais sutis nas propriedades. E essas mudanças nas propriedades vão alterar a ação do fármaco. E, no fundo, o que o genérico requer de nós? O genérico requer de nós que o meu fármaco que eu estou trabalhando, que eu fiz o registro, pós-registro, seja como for, que eu estou no projeto dele, né? O que acontece? Ela tem uma efetividade semelhante ao de referência, ele seja bioequivalente ao de referência. Só que essa bioequivalência, da perspectiva estrutural, tem que ter um controle. Eu posso até estar no polimorfo diferente do de referência, não tem problema nenhum, a lei permite isso, sem nenhum problema. Mas eu preciso ter controle. Então, além do controle químico, né, que é extremamente importante, eu tenho que ter e que provar esse controle estrutural. E, né, não permitir que do meu processo produtivo eu tenha a interconversão, porque se mudar, é claro aí que aí eu vou ter um comportamento físico-químico indesejado, tá bom? Então, a minha mensagem para você, né, que amanhã vai ser analista, supervisor, gerente, né, entenda a questão da célula unitária. A célula unitária é o fundamento importante. Quando você mandar para qualquer laboratório fazer um laudo, a resposta do laudo vem com a célula unitária, né? E aprenda a olhar para aquilo, entender, né? E compreender que informações que eu tenho lá dentro e que são essas informações que guardam todas as características, né, do meu polimorfo. E, finalmente, não fique preso ao artigo que descreveu aquela estrutura, porque ele pode ter outros propósitos.
Procure compreender, né, o arquivo que tem as informações estruturais. Se for o caso, peça para o pessoal, eles te mandam isso aí sem problema nenhum. Ou você mesmo entra no banco e pega, né? Isso é público. Então, você vai lá no banco, pede o arquivo, e aí você, olhando ele, você compreende maiores detalhes da sua estrutura. Tá bom, pessoal? Então, esse é o ponto central que eu queria trabalhar, tá bom? Tá aqui meu cumprimento, né? Eu usei isso aqui nessa escola, e eu queria finalizar, e você deve ter acompanhado vários slides, né? Chamando a atenção da escola. E aqui agora vem uma sugestão. Eu estou na indústria, né? Eu quero aprender mais sobre polimorfismo. Gente, faça uma escola. Tem várias escolas. Você tem escola latino-americana de cristalografia, escola americana, escola europeia, Zurique, escola na Colômbia, escola no Brasil. Então, assim, tira um tempo, né? Que você está lá na indústria, peça, né? Talvez na indústria para te apoiar, tira uma semana, dedique para isso. Né? Aprenda o que é isso. Não fique levando isso, empurrando, né? Porque aí a sua habilidade e competência vai estar aquém daquilo que é exigido para controlar o polimorfismo. E aí você vai ter dificuldade de subir na carreira. Agora, eu quero aprender mais sobre isso, quero trabalhar na indústria farmacêutica. Eu quero trabalhar na indústria farmacêutica. Tira uma semana, né? Tem vários cursos, terminamos uma semana passada, né? Muitas delas agora são online. Faça isso, né? Aproveite essa oportunidade e aí você ganha essa experiência, né, no polimorfismo, ganha essa habilidade e competência e vai poder ajudar, né, nos projetos novos da indústria. Tá bom? Pessoal, essa era a minha fala, tá? Quero voltar aqui agora para a sala e perguntar, né, se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, né, mais específica, né? Por favor, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Pessoal, alguém tem alguma pergunta para o professor Hamilton? Hamilton, alguns alunos tiveram dificuldade no acesso ao link, sabe? Mas eu falei que nós vamos disponibilizar a gravação depois e aí enviar para quem quiser assistir, né? Porque está acontecendo mesmo muitas lives, muitas coisas esse final de ano e aí fica bem carregado, talvez o pessoal não está conseguindo acessar. Mas nós vamos disponibilizar, sim, para tranquilizá-los quanto ao certificado, e essas intercorrências de hoje não vai atrapalhar na questão do certificado, tá? Quem quiser fazer alguma pergunta, pode levantar a mão ou enviar aí no site, ou no chat, desculpa, o professor Hamilton. Alguém tem alguma pergunta? Ninguém, pessoal? Oi? Oi? Agora que eu consegui Divino, entrar. pode falar, Divino. Não, é porque eu entrei agora, seu Hamilton. Eu também consegui entrar só agora. Mas alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Tem um pessoal que estava esperando aí para ser aceito aí durante a palestra. Pessoal, quem está entrando agora, nós vamos disponibilizar essa gravação, tá, para vocês. Ninguém vai ficar prejudicado na questão do certificado, tá? Todos que fizeram inscrição vão receber esse link dessa gravação, né? O professor Hamilton vai disponibilizar. Então, isso não vai interferir no certificado de vocês, tá bom? Todos que fizeram as inscrições ontem vão, sim, receber o certificado. Os que estavam aí presentes, se alguém quiser fazer alguma pergunta, acho que ficou bem claro, né? A maioria dos alunos que estavam aqui eram os alunos do quarto período, ou que fizeram já o quarto e tiveram aula com você, Hamilton, então... Já viram um pouco dessa palestra. Pessoal, então, nós vamos encerrar aqui. Eu quero agradecer mais uma vez ao professor Hamilton, né, pela disponibilidade.